Em nosso canal, hoje, convido a você para estudar um tema extremamente importante e relevante: inteligência emocional. Nós vivemos num mundo de muita ansiedade, num mundo em que as pessoas estão perturbadas, angustiadas, sofrimento, e é exatamente neste momento em que nós chamamos você a aprender a gerenciar as suas emoções. E eu convidei uma pessoa especial, o professor J. Alves Oliveira, para nos trazer. Ele é terapeuta e ele vai nos ajudar a entender, a compreender como você gerenciar as suas emoções, a partir daquilo que na década de 90, Daniel Goleman, ele produziu em seu livro A Inteligência Emocional. Vem comigo estudar esse tema importante e relevante para que você e eu possamos ressignificar a nossa vida e o gerenciamento das nossas emoções. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos. E hoje nós iremos discutir um tema extremamente relevante, um tema importante, um tema atual que vai mexer com a sua vida, que vai mexer com a sua história, que vai ajudar você a ver um mundo diferente, mas, acima de tudo, vai ajudar a você a ter um olhar diferente sobre você mesmo. Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo. E só o homem que conhece a si mesmo é capaz de efetuar as verdadeiras e profundas, significativas e relevantes mudanças na vida. E hoje nós temos o prazer de abordar o tema inteligência emocional. E para abordar esse tema, nós convidamos um especialista, o nosso querido amigo e professor J., né, que já estudou, que faz palestras sobre esse tema e que poderá nos ajudar a responder algumas indagações importantes sobre esse tema. E o Jota, ele é licenciado em Geografia, especialista em Terapias Naturais e Técnicas Holísticas pela Faculdade Estratégio, foi presidente do Sindicato dos Terapeutas Holísticos da Paraíba, elaborador dos fundamentos do tratamento STS Detox, foi treinador das equipes de call center comercial da Mil Telecom, palestrante e instrutor em Conscienciologia e Técnicas Meditativas no Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísicas, atende no CEPP como terapeuta holístico, formado como Life e profissional coach pelo Instituto de Lioman e Instituto Brasileiro de Treinadores, e formado como palestrante pelo portal Foz. Com todo esse currículo, seja bem-vindo, meu querido Jota, seja bem-vindo, e falando para os ouvintes do nosso canal, qual é a expectativa de debater esse tema, quais são as linhas gerais que você pretende apresentar com base em algumas perguntas que nós iremos lhe formular. Seja bem-vindo, nosso querido amigo e irmão Jota. Professor, eu só tenho a agradecer a todos vocês, ao senhor, pelo convite de estarmos aqui e podermos conversar sobre algo tão relevante hoje no nosso contexto social, diante do que nós estamos assim acompanhando pelas mídias. E falar sobre inteligência emocional é algo sempre desafiante, porque é algo que muitos acham que conhecem, e às vezes não conhece tanto assim. E tem sua relevância no sucesso para a vida, tem a sua relevância no sucesso profissional, tem a sua relevância no seu processo de autoestima. Então, assim, quem realmente está agradecido sou eu, pelo convite que o senhor me fez, de poder estar aqui, com todos que possam assistir, que queiram tirar dúvidas, que possam ficar bem à vontade. Caso tenham alguma necessidade de entrar em contato, eu vou depois colocar meu e-mail aqui de contato, que a pessoa pode escrever, perguntar, e nós podemos, assim, manter um diálogo nesse tema tão importante. Ok. Professor Jota, em 1990, Gardner, ele, no seu programa de pós-doutoramento, né, de pós-graduação, ele criou uma tese que foi a tese das inteligências múltiplas.
Então, na tese das Justo. inteligências múltiplas, né, de Gardner, nós temos a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência corporal, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal e a inteligência musical, né? Mas depois que Gardner colocou isso nesse mesmo contexto, né, surgiram outros debates, né, de que existem outros tipos de inteligência. Gardner abriu o debate e veio um outro debate. E hoje se discute também a inteligência espiritual. O senhor também é especialista em técnicas holísticas e meditação, né? Inteligência artificial, uma palavra que está, uma frase, ou um tema que está na moda hoje também, que é a inteligência artificial, e, portanto, Daniel Goleman, ele abriu o debate, no mesmo contexto ali de Gardner, com o tema, né, de inteligência emocional, né? Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de perguntar, né, para todo mundo, né, para a juventude, para todas as faixas etárias, né? Qual o significado, o que é, como é que nós poderíamos conceituar a inteligência emocional? Vejamos bem, vamos tratar de uma forma geral aqui. Primeiro, eu, o senhor e as pessoas que estão nos escutando, todos nós já tivemos uma emoção, até porque o ser humano ele vive, né, nessa ebulição de emoções. Então, num conceito simples, nós podemos caracterizar isso que o que você sente de alegria, de raiva, de tristeza são emoções. Essas emoções, elas podem serem descontroladas ou controladas dentro desse processo. Conceituando para Goleman e principalmente para os formuladores do conceito da inteligência emocional, que foi Meyer e Sullivan, o que é que acontece? Essa inteligência emocional é o seu processo de gestão em cima das suas emoções, ou seja, o seu controle. Você adquire controle por onde essas emoções passam. Você simplesmente não reage, você passa a agir. Isso seria ter inteligência emocional. Se nós pegarmos neste processo desse conceito, nós vamos ver que isto influi na nossa vida de forma significativa. E é isso que nós iremos observar claramente no desenvolver aqui da nossa conversa, para que nós possamos compreender melhor. Porque o que é que acontece? Eu já ouvi muito conceito sobre inteligência emocional, eu já ouvi falar muito de inteligência emocional, mas eu sempre me pergunto, poxa, por que as pessoas não falam do processo dessa estrutura emocional? Porque na hora que nós compreendemos a estrutura, como o processo acontece no nosso cérebro, nós podemos tirar proveito disso. Muitas vezes nós definimos, não fazemos as associações as adequadas dentro do processo e sofremos as consequências. Só para que nós possamos compreender um pouquinho a estrutura. Vejamos que o nosso neocórtex, que é a área da fronte aqui, tá, da nossa cabeça, junto ao nosso cérebro límbico, que ele está aqui pelo meio, na parte aqui da nossa costa, onde está o lobo, o que é que acontece? Ele tem uma ligação, o nosso límbico, ele se liga com o nosso frontal. E ainda temos por baixo disso o cérebro reptiliano no tronco. Então, são 3 cérebros, e um foi desenvolvido mais do que o outro. Nesse processo de desenvolvimento, existem trilhas, vou chamar de trilhas neurais que saem do processo límbico para o neocórtex. E essas trilhas neurais, por ter sido um processo ancestral trazido dos nossos animais no desenvolvimento da espécie, ele consegue, professor, até neutralizar o nosso pensamento, paralisar o nosso pensamento, tomando a primazia no processo das nossas ações. Então, muitas vezes, nós realmente agimos sem pensar, porque pensar é difícil. Muito bem. Bom, a segunda questão, professor, quais as implicações de considerar a inteligência emocional como um conjunto de características? Olha só, essas consequências, elas são várias, né? Nós teríamos várias aí,
que nós poderíamos analisar das melhores formas possíveis. Mas vamos pegar, por exemplo, uma gestão, uma pessoa que ela tem o controle emocional, na realidade. Ela tem a autorregulação, como nós chamamos. Óbvio que essa pessoa ela está mais apta, a partir dessa característica, a partir dessa gestão emocional, de passar por dificuldades na vida. Um momento de desemprego, um momento de falecimento de um ente querido, porque ela tem uma regulação emocional. É diferente daquela pessoa que, não tendo essa regulação, ela se desespera, ou seja, tudo fica maior do que realmente é. Se a situação é ruim, piora. Dá um exemplo comum, cotidiano. É comum nós ouvirmos, às vezes, conversando com algumas pessoas na clínica, o quê? Eu estava com um problema de dinheiro, um problema financeiro. E a pessoa vai para a mesa do bar beber, como se isso fosse trazer a solução financeira dela. Olha que contrassenso isso. Consequentemente, esta pessoa, ela não tem uma regulação emocional que comporta ela parar, analisar a situação para tomar um caminho de solução. Ela está criando um segundo caminho. Ela está com problema financeiro, foi gastar um pouco mais de dinheiro e agora ela ainda vai ter, tá certo, a consequência da ressaca da bebida dela. Fora alguma besteira que, por ter tomado muito álcool, pode acontecer no meio do caminho dirigindo um carro, bater em alguém. Ou seja, é uma pessoa que realmente, não tendo este controle e esse autoconhecimento das suas próprias emoções, vai ter consequências. Isso se tratando da regulação. Em se tratando do autoconhecimento em termos de observação da própria emoção, isso traz uma estabilidade emocional para que você tenha maturidade de enfrentar algumas situações. Pessoas que não têm esta maturidade emocional, geralmente elas usam de fugas emocionais, elas vão usar fugas, sempre ela vai usar fugas. E aí nós vamos encontrar vários processos, tipo, o mais comum é o espelho, né, que a gente joga a nossa responsabilidade para o outro. Não, a culpa não é minha, a culpa é do professor Matusalém. Essa situação, a culpa não é minha, a culpa é do empregador, a culpa é do presidente, a culpa nunca é nossa. E isso significa justamente uma falta de maturidade emocional. Compreendendo essas características que o senhor acabou de falar, então, nós observamos que isso leva a um processo de maturidade, leva a um processo de exposição da pessoa para uma vivência mais sadia na solução e decisão de problemas. Professor, a gente nota que nos últimos dias, né, eu acho que por acelerar a questão relacionada à angústia, à ansiedade, né, o termo, né, inteligência emocional, ele está sendo muito utilizado, né? Seria isso pelo excesso de ansiedade? O que é que leva a esse tema hoje ser tão atual, né, referente à inteligência emocional? Olha, esse tema ele passa a ser atual e ele já tem aí 33 anos sendo muito falado, comentado em todos os meios. Mas ele passa a ganhar um peso muito grande porque começou a mexer no bolso das pessoas, professor. Hoje, vários profissionais são contratados por capacidade técnica, ou seja, tem um currículo excelente, a pessoa é mestre, a pessoa é doutor, é pós-doctor, então tem um currículo excelente. Mas, em compensação, o seu currículo de comportamento, de atitudes, não condiz com o seu currículo técnico. E ela é contratada hoje pelo seu currículo técnico e amanhã ela é demitida pelo seu comportamento. Isso, óbvio, no mundo todo vem acontecendo isso e, consequentemente, isso vem repercutindo socialmente. Solução: vamos educar emocionalmente o ser humano. Então, começou a ter aí vários processos, existem várias universidades, a neurociência também entrou no campo estudando, observando as áreas cerebrais que correspondem a esses processos. As pessoas começaram a querer se educar emocionalmente, então surgiu a área de coach, já existia PNL, mas as técnicas para esse processo, as pessoas começaram a visitar mais seus psicólogos para mudar os seus comportamentos e as suas atitudes.
Daí eu ter colocado a importância de nós compreendermos um pouco a estrutura de como esse processo acontece no nosso cérebro, porque ele pode colaborar ou não conosco no sucesso da nossa vida. Então, essa coisa que está efervescente nesse momento, como o professor colocou, é justamente porque vem mexendo na sociedade, no âmbito profissional. E num país onde nós temos várias pessoas desempregadas, onde nós temos funções, onde temos pessoas que não são capacitadas, essa coisa, essa situação, ela se torna mais, vou dizer assim, como é que eu poderia dizer, mais sensível na realidade. Ok, professor, e evidentemente um tema puxa o outro, né? E um quarto tópico que a gente queria abordar e lhe perguntar é o seguinte: qual o papel nossas emoções desempenham no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Ah, joia. Pronto. Então, vamos aqui para que nós possamos observar esse processo. Primeiro, é importante que nós possamos, assim, separar algumas coisas. Todos nós já tivemos emoções e temos emoções. Mas é importante observarmos que existem umas coisas que nós definimos como emoções que eu não considero emoção. Eu considero que são sentimentos. Sentimentos são estados que nós promovemos internamente para o nosso exterior. Então, o que é que vai acontecer? Vou dar um exemplo. A pessoa tem um celular que ela comprou o ano passado, 2022. Comprou um celular, o melhor, mais bonito daquela época. Hoje, a indústria vai e lança um celular que diz que tem lá na câmera dela, tem 32 pixels, a foto sai mais colorida, você sai fazendo isso. A pessoa automaticamente, aquele celular que ela comprou o ano passado para ela, já ficou velho, ela quer correr atrás para comprar um novo, porque isso satisfaz a necessidade dela, muitas vezes, de aceitabilidade social do meio onde ela convive. E a isso eu chamo de emoção. Ou seja, emoção são fatores externos que mexem comigo internamente e que me faz reagir. E isso, o marketing, o neuromarketing, o marketing, ele é muito persuasivo nesse processo. A mídia faz isso muito bem, nossas TVs, os programas de jornais, utilizam desse processo muito bom para acionar nos seres humanos essa reação. O que é que eu chamo, então, de sentimento? Sentimento é aquela expressão emotiva que parte do meu eu interior, ou seja, eu quero amar. Eu quero amar, independente se a pessoa ela está num presídio, independente se a pessoa é feia ou bonita, independente se eu goste ou não das ações daquela pessoa, porque o amor ele é meu. Eu faço essa doação de amor interno para quem eu desejar. Isso é um estado de sentimento que a pessoa tem que ter, que a partir do momento onde ela amadurece emocionalmente, ela passa a ter capacidade de desenvolver. E este desenvolvimento é um desenvolvimento interno, criado a partir de estados meditativos, não acontece sem esforço, tá? Ninguém consegue amar sem esforço, existe um esforço muito grande nesse processo de aprender a amar realmente, e isso nos conduz a essa separação. Então, chegando à pergunta que o senhor fez, essas emoções, né? Em que elas implicam na nossa vida? Implicam em muitas coisas. Como eu falei anteriormente, primeiro, desemprego. Se você não tem emoções equilibradas, se você não se autoconhece, se você não se autoanalisa, você vai ter N implicações. Você vai ter um convívio familiar talvez difícil, você vai ser uma pessoa de difícil relacionamento com as outras, para você ser aceito socialmente. Você vai ser uma pessoa que muitas vezes vai se sufocar para permitir que os outros se sobressaiam, se você tem uma baixa autoestima. Então, emocionalmente, você é uma pessoa frágil, você é uma pessoa sem ter um norte, podemos dizer assim. E, a partir daí, como diz o dito popular, né? Maria vai com as outras. O que cria uma situação, infelizmente, indesejável, desde o adolescente até o nosso adulto. Vejamos na nossa atual época, nós temos o feminicídio em alta,
Nós temos o preconceito em alta, preconceito em relação a negros, nós temos o preconceito em relação à homofobia, nós temos preconceito em relação a N fatores. E o que é isso? Senão a falta da maturidade emocional, a falta de respeito, de compreendermos que o meu direito para aonde o do outro inicia e que o belo é a divergência, é o diferente. Ninguém é obrigado a ser igual a mim, porque senão seríamos um bocado de robozinho. Todo mundo igual ao outro, fazendo todo mundo a mesma coisa. Isso é robô, que é desse jeito. O ser humano ele é complexo, e sua complexidade leva à divergência e leva também a processos díspares, onde nós temos que compreender o outro, respeitar o outro nesse processo. E a emoção, como eu expliquei anteriormente, voltando à estrutura, eu tenho o estado límbico, por onde as trilhas neurais, elas afetam o processo do neocórtex frontal na hora da decisão. O que é que pode acontecer no momento desse? No momento de ira, no momento de raiva, por uma besteira que seja, a pessoa vai lá, saca da arma e mata o outro. E vai alegar o quê? Matei por amor. Não, não existe amor nesse ato. O que existe explicado cientificamente, que nós podemos afirmar, é que você usou, tá certo? Teve um sequestro do processo do córtex, e nesse sequestro foi estimulado o teu processo, foi inibido o teu neocórtex, e você teve uma reação animal. Este foi o processo que você teve, uma reação animal. Na reação animal, você não tem controle, você perde. Para pegarmos um exemplo, eu acho que cada um que esteja nos ouvindo, ele pode compreender assim, pensa um momento em que você teve raiva. Porque quando nós pensamos no momento que nós temos raiva de verdade, nós vamos observar que nossos músculos se contraem, a adrenalina joga o sangue para o corpo e você tem a opção de ir para cima do outro, porque isso vem da nossa ancestralidade animal. Era assim que os animais se defendiam. Isso foi importante na época lá atrás, quando nós morávamos nas cavernas, que os animais brigavam, onde existe o predador nesse processo. Hoje, nós temos um neocórtex formado, do qual nós podemos processar esta emoção que vem e dizer se vamos utilizá-la, se ela é útil, ou não vamos utilizá-la porque ela é inútil para resolver aquele problema. Sendo que existe um probleminha, professor. Nós temos aí milhões de anos atrás nesse hábito, desse desenvolvimento animal. E nós temos aí uma média, tá certo, de uns 200 mil anos para cá, com o nosso neocórtex. Ou seja, o nosso neocórtex, o próprio nome já diz, ele é novo. Sendo novo, nós ainda não começamos a trabalhar adequadamente com ele. A ciência fala, né, que se usa, no máximo, 20% dele. Por quê? Porque não se ensina às pessoas que existem essas trilhas neurais. Aí, pegando um outro exemplo agora, papai acha muito bonito chegar para o filhinho dele lá, de 5, 6 anos, e dar para ele o celular dele, ou dar o game para ele estar numa plataforma de game, de jogo, atirando, matando outras pessoas. Analisando isso, vai se dizer, não, mas a criança está ali, está se divertindo, está ocupada, eu estou ocupado aqui trabalhando, não posso dar atenção. Sendo que existe um problema. Não se sabe, não, bom, se saber, a ciência sabe. No geral, a população é que não sabe. Que o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que não é real. Então, para aquela criança que está ali jogando aquele videogame, atirando, matando, e que aquilo está provocando uma emoção de alegria nela, porque para ela é uma brincadeira naquele momento, enquanto criança. É uma alegria para ela, ela está criando trilhas neurais no cérebro dela para amanhã ela cometer um desatino de matar um outro ser humano, que pode ser seu pai, sua mãe, sua irmã, como nós estamos vendo nos nossos noticiários. Então, o pai que não tem cuidado nesse processo e acha que os games não criam processos danosos, tem que ter muita cautela, porque cria dentro desse aspecto. Ok, professor, então, considerando o tema da inteligência emocional, quais os principais erros que nós cometemos? Olha só, um dos principais erros é justamente nós não estudarmos a inteligência emocional com os seus aspectos estruturais. Isso deveria ser ensinado na escola.
E muito me entristece observar que hoje, no mundo todo, como o professor bem colocou no início da nossa conversa, se fala sobre inteligência emocional. Criou-se até uma disciplina chamada socioemocional para as escolas. O governo, seja ele paraibano ou de qualquer outro estado, criou uma linha de visitas, né, à Europa, às escolas famosas da Europa, que usam técnicas e metodologias diferentes para implantar dentro das escolas. Infelizmente, os professores vão, voltam e essas metodologias não são aplicadas. E a disciplina que foi criada para ser implantada na educação, chamada disciplina socioemocional, infelizmente hoje ela sobrevive dentro das escolas particulares. Essa disciplina existe. Se a pessoa for em algumas escolas particulares de uma qualidade média para excelente, vai estar lá a disciplina. E a promoção disso dentro das escolas municipais e estaduais, que teve a disciplina socioemocional implementada, ela acabou, deixou de existir. E quando se conversa com alguns alunos, eles até perguntam por quê? Porque eles querem. Porque o adolescente, ele necessita de conversar, ele necessita de diálogo, ele necessita de expressar o que ele sente, principalmente se ele for o adolescente de uma escola municipal, de uma escola estadual, porque ele não tem um psicólogo para atendê-lo lá fora, que muitas das vezes as famílias de uma classe média têm como colocar seus filhos lá. Então, essa disciplina socioemocional ajudaria a desenvolver, ajudaria esse adolescente a começar a se autoconhecer, a gerir suas emoções, ou seja, fazer sua autorregulação, a partir de um aprendizado, que deveria ser ministrado, esse aprendizado, por psicopedagogos, por terapeutas, por psicólogos, ou dando-se uma capacitação adequada ao professor para que o professor fizesse isso. Porque, de certa forma, numa aula socioemocional, quer queira, quer não, você vai mexer na sensibilidade daquele adolescente. Num dado momento, você vai tocar ali num ponto que ele vai se sentir frágil e que ele vai querer ou falar um pouco mais ou se expor. E se você não sabe como ouvi-lo, você, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Ok, professor. Então, considerando isso que o senhor falou, professor Jota, as emoções como tristeza ou raiva, elas são saudáveis na vida de uma pessoa? Como é que a gente contextualiza isso com a inteligência emocional? Joia. É tristeza ou raiva, né? Todas duas, todo processo emocional, ele tem a capacidade de desencadear no ser humano doenças, tá? Então, isso é um primeiro ponto. Hoje a medicina já aceita isso. Muitas das doenças hoje, elas já são observadas a partir do âmbito emocional. O que antes, e ainda, muito pouco, mas ainda existe muito, né? Quando a pessoa diz, olha, eu vou para um psicólogo. Aí as pessoas dizem, isso é frescura, não tem nada. Depressão é frescura. Hoje, graças a Deus, a ciência médica já não trata dessa forma pejorativa. Já se sabe, por todos os estudos, que isso são doenças, que depressão é uma doença muito grave, que pode levar ao suicídio e que se tem N cuidados. Então, seja a tristeza, seja a raiva, seja o preconceito, seja a violência em outro aspecto, isso causa danos, mais do que provado. Nossos receptores cerebrais, eles agem de conformidade com o processo hormonal endócrino nosso, e, estudado isso no âmbito da ciência, hoje sabe-se que, no momento que você tem uma raiva, você joga mais adrenalina no seu corpo, seu coração acelera, seu fígado desencarrega uma quantidade de ácido muito maior, você pode criar uma gastrite, você pode ter uma hipertensão, você pode chegar a ter um infarto fulminante nesse processo. Então, isso já é um ponto. E a alegria. Óbvio que não só a alegria, mas principalmente a fé, a crença em Deus. Ela ajuda na melhoria da saúde da pessoa. Hoje, no Hospital das Clínicas em São Paulo, existem pesquisas e estatísticas feitas em cima dos dois processos. Tanto é que hoje é comum, quando você vai na clínica médica, o médico, quando lhe atende, ele pergunta qual é a sua religião? Você tem alguma religião? Porque está comprovado cientificamente que pessoas que têm uma religião, que têm uma fé, apoiada nessa fé, ela melhora, ela tem uma base de recuperação mais sólida para isso.
Essa crença ajuda nesse processo. E isso é simples, porque o que é que acontece? O nosso cérebro, ele solta, ele faz um relaxamento, ele gera como se fosse uma sensação de afetividade, e nesse momento de afetividade, os hormônios soltos pela musculatura que percorre todo o corpo, faz com que, ocorrendo isso, o corpo ele se relaxe, ele se sinta satisfeito e ele se recupere mais fácil. Então, isso dá uma sensação, tá certo, de prazer e de recuperação para qualquer pessoa. Então, é importante observarmos como nós vivemos cada dia nosso. Se temos muitas raivas, se temos muito desgosto, se temos muita depressão, vamos procurar os meios adequados, porque você já está doente e está adoecendo mais ainda, agravando. Se você já é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, espalhe sua felicidade para os outros, porque é dando, é transferindo essa alegria, essa felicidade, ajudando outras pessoas, que você também vai ficar cada dia mais satisfeito, mais relaxado, e isso é um remédio natural, não se compra em farmácia nenhuma, e que Deus nos deu, que nós carregamos a todo momento e que podemos fazer isso. E, em último, eu ainda digo, aprenda a fazer uma reza, uma oração, uma prece, quando precisar, faça, porque também é um ótimo remédio. Ok, professor. Aí vem uma pergunta puxa a outra, né? Quais são as consequências de não compreendermos as nossas emoções? Infelizmente, as consequências é o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Filho matando pai, pai matando filho, pessoas estrupando outras sem nenhum respeito. Não compreender as suas emoções é não compreender a emoção do outro. Não sentir as suas dores é não ter a linguagem que nós chamamos, a linguagem emocional, para compreender a dor do outro. Eu tenho um exemplo bem interessante. Uma pessoa que, bem próxima, ela viveu uma situação que uma mãe, com seus 63 anos, perdeu um filho de 35 em um acidente. A filha dessa mãe, ela viveu aquele momento com a mãe, ela observou quanto a sua mãe sofreu, porque era um dos seus filhos queridos, morreu muito cedo, aos 35 anos, né? E dentro desse processo, ela conviveu aquela situação ali e passou por isso. 30 anos depois, a filha dela, com 32 anos de idade, veio também a morrer. E essa pessoa se desesperou. Pois é, e essa pessoa se desesperou, vive hoje mais ou menos tentando se adequar, já faz uns 3 a 4 anos, ela vive tentando se adequar à realidade da vida, mas o que eu quero dizer nesse exemplo é o quê? É que ela, apesar de ter vivido aquela situação com a sua mãe, em relação àquela pessoa que morreu naquela época que era seu irmão, ela não teve a linguagem, ela não teve o aprendizado, a compreensão emocional para que hoje, como mãe, passando por situação similar, ela tivesse maturidade emocional para viver aquele luto, viver aquele momento, e hoje está recuperada para viver a sua vida. Assim somos nós, seres humanos. Nós só compreendemos um pouco a dor do outro quando nós passamos por aquela dor. No máximo, a gente tem um processo, vamos dizer assim, um conceito do que a pessoa está passando, o que não é, na realidade, a linguagem da dor, a linguagem do sofrimento que o outro está sentindo. E por isso, muitas vezes, as pessoas desrespeitam o outro, desrespeitam até o luto mesmo, que o outro ali vivencia 1, 2, 3 anos, por não compreender e não ter a linguagem emocional vivenciada. Isso é uma das consequências que nós temos. E aí, isso gera para dentro de trabalho, relacionamento dentro de trabalho, onde superiores com os seus subordinados não observam isso, a pessoa às vezes está com problema, o outro não sabe dialogar, não sabe escutar, não sabe estirar a mão e atender ali, por não ter essa compreensão emocional, por não ter essas vivências. E é aquela linguagem. Então, é como se eu falasse português, o senhor falasse inglês, estamos falando, mas nos entendendo quase nada diante de um processo desse emocional. Então, é muito importante esse autoconhecimento emocional. E a oitava pergunta, e penúltima pergunta, qual o papel que as emoções elas desempenham no âmbito profissional, né? Como a inteligência emocional pode ajudar, né, no âmbito do trabalho?
Pronto, eu falei lá no início que hoje as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes. Então, de total importância que as pessoas elas se eduquem emocionalmente, que elas procurem compreender como expressar suas emoções, como vivenciar essas emoções, para que neste processo de relacionamento essas pessoas elas possam se entender melhor, elas possam se respeitar mais, elas possam dar as mãos e elas possam caminhar na maturidade emocional. Porque maturidade emocional significa eu saber que eu vou dizer um sim que pode agradar ou não agradar, que eu vou dizer um não que pode agradar ou não agradar. E na nossa vida, não só no âmbito profissional, esse conhecimento emocional traduz essa expertise da maturidade humana para novos desafios, porque a vida é desafio atrás de desafio a cada momento. O que é que acontece? Dentro das funções que nós exercemos, a vida tem poucas funções, professor. Se nós observarmos, nós temos a função de pai, de mãe, de irmão, de tio, de tia, de avô, de avó, do empresário como empregador, do empregado. Então, nós temos poucas funções. E nessas funções, as deliberações, elas são tomadas em cima de ou pensamento ou de emoção. Como nós não pensamos, e isso nós temos que observar, porque nossos pensamentos falta muito de raciocínio e de intelectualidade no processo, nós agimos emocionalmente. Reagindo emocionalmente, não é nem agindo, desculpa, é reagindo emocionalmente, nós estamos reagindo iguais os nossos animais ancestrais. Por quê? Porque este aprendizado vem deles. Pronto, então, vamos à última pergunta, professor. O que nós precisamos fazer como sociedade, né? O que é que precisaria a sociedade fazer, né? Sociedade, quando eu digo sociedade organizada, igreja, né? Igrejas, vamos assim dizer, hospitais, né? Escola, sociedade civil organizada, governo, né? Individualmente, o que é que nós poderíamos fazer, considerando esse quadro de adoecimento, né, das pessoas, adoecimento da mente das pessoas. A doença não é só física, mas essa falta de inteligência emocional para gerir os grandes desafios que a vida nos impõe. Professor, eu diria que o que falta é nós realmente nos educarmos emocionalmente, é estudarmos as emoções. Eu aconselharia aos pais que eles começassem a dialogar com seus filhos sobre emoções, que eles começassem a colocar limites nos seus filhos, que hoje nós vemos que os filhos não têm mais limites. Nós hoje observamos muito filhos sendo pai do que propriamente o pai sendo pai do seu filho. E nessa falta de limite está ocorrendo um desrespeito muito grande. Mas isso também dá-se muito por falta do diálogo, de compreender a emoção da criança quando ela está expressando, de permitir com que ela se expresse, de permitir este interrelacionamento do ser humano. Porque somente eu, como pai, posso dialogar com o meu filho e mostrar para ele as melhores coisas da compreensão, seja na perda em um luto, seja em ele perder um campeonato, se ele for um atleta, seja na dificuldade que ele tem no aprendizado de uma determinada disciplina, somente eu como pai. Existe um modelo, né, de sucesso na vida onde se cobra muito, mas dá-se muito pouco nessa moeda entre pai e filho. E isso significa autoeducação emocional. Isso significa educar meu filho, o meu modelo. Porque também muitos pais entregam os seus filhos a secretárias, a contato com esses filhos na adolescência, eles estranham o filho que tem. Por quê? Porque não parece com eles. Mas eles se esqueceram que na fase mais importante de desenvolvimento da criança, que é do 0 aos 7 anos de idade,
eles não se fizeram presentes. Consequentemente, ele não pode exigir que seu filho pareça com ele, que tenha as mesmas atitudes, porque foi uma terceira pessoa que educou aquela criança. Então, este entendimento, essa linguagem falando em termos do lar. Em termos de sociedade, em termos de igreja, eu diria que o importante é vivenciarmos a mensagem da igreja, a mensagem cristã, a mensagem que seja pregada ali dentro daquela religião. Porque todas as religiões, elas, na minha compreensão, elas são boas. Elas pregam amor, elas pregam perdão, elas pregam a ajuda, elas ensinam isso às pessoas, pelo menos tentam. Mas muitas das pessoas que lá vão só escutam e não interiorizam, né? É aquela passagem quando Jesus diz que o nosso tesouro, no nosso coração estará aonde se encontra o nosso tesouro. Então, o nosso tesouro tem que estar justamente conosco, dentro da nossa vida diária, dentro do nosso convívio diário, para que possamos, assim, multiplicá-lo e distribuí-lo. Então, vivenciar a importância de qualquer um que esteja em qualquer segmento religioso. Vivencie a sua religião, vivencie a sua mensagem, porque eu tenho certeza que se você vivenciar, eu vivenciar, outras pessoas vivenciarem, a linguagem é uma só, que foi a linguagem que o Cristo nos deixou. É a linguagem de amor e de perdão e de respeito. Profissionalmente, dentro de uma empresa e no nosso contexto social, eu diria que nós poderíamos, assim, procurarmos amadurecermos, procurarmos assumirmos as responsabilidades, porque muitas das vezes essa falta de responsabilidade que muitos de nós julgamos termos e não temos-la, nesse sentido, nos leva justamente a uma certa dificuldade. Então, vamos supor, eu acho que eu seria uma pessoa que não teria um ato de corrupção. Então, se eu acho, será que eu não sou uma pessoa boa para assumir alguma liderança e não ser corrupto naquela função? Tá? Mas eu deixo que outras pessoas que já têm uma má intenção ocupem esse cargo e façam coisas inadequadas, que geram consequências sociais graves. Então, esta compreensão da minha maturidade, da maturidade do outro, na função adequada, onde nós, chamados, né, vamos botar entre aspas, bons, ou que nos consideramos bons, deveríamos assumir para fazer coisas boas na realidade. E não deveríamos reclamar do outro quando nós colocamos crianças nos poderes que estão lá brincando, fazendo as suas artes, vamos dizer assim, né? As suas artes lá, para prejudicar uma classe bem maior. Então, a isso eu chamo o nome de maturidade emocional, eu chamo o nome de equanimidade, que cada um possa assumir a responsabilidade que tem com a maturidade emocional para exercer essa função e ser um exemplo social, porque também temos muitos exemplos na sociedade bons que deveriam ser seguidos, mas que, infelizmente, a nossa mídia não transmite, não mostra e não nos dá a ver para que venha a incentivar jovens a um novo caminho, a este processo de mudança interior. Ok, passando para agradecer ao professor Jota pela brilhante explanação, e gostaríamos de pedir, professor Jota, qual, vamos dizer assim, o último recado que o senhor gostaria de dar aqui para os nossos ouvintes, né, com relação a um tema tão importante, um tema tão atual, né, em uma sociedade de tanto desequilíbrio, de tanta violência, de tanta angústia, de tanta ansiedade, né, de tanta tristeza, né, qual a mensagem final que o senhor daria como incentivo para que as pessoas elas encontrem um caminho que possam controlar as suas emoções e terem, acima de tudo, a inteligência emocional? Primeiro, o caminho é o autoconhecimento. Você tem que estar disposto a fazer esse caminho de conhecer as suas emoções, de não negá-la. Porque se você não delimita as suas emoções, se você só reage e não percebe as consequências das suas reações emocionais impensadas, com falta de inteligência, você vai sempre estar arcando com as consequências. E isso nem sempre é muito agradável, né? E se você tem maturidade, você não vai dizer que isso é culpa de Deus. Isso não é culpa de Deus, não. Isso é culpa sua mesmo, que deveria se autoeducar. Então, primeiro, fazer esse processo de autoeducação.
Se você não conhece esse caminho, procure um profissional, procure alguém que possa lhes tirar a mão para que você possa fazer essa trilha, para você possa fazer esse caminho, porque realmente muitas vezes não é fácil. Compreendo claramente, né, essa situação. E nossa sociedade realmente pede que nós possamos nos respeitarmos e nos amarmos mais. E esse respeito e esse amor, não vou dizer que é fácil, ele nos exige muito, na realidade, mas também não é impossível, porque todos nós hoje estamos clamando por paz e por amor, por um mundo melhor. Mas para que esse mundo seja melhor, depende da minha parte, da sua parte, da parte de quem está nos escutando, fazer a parte de cada um, né? A nossa parte, na realidade. É assim que o mundo muda, é de grão em grão que ele vai mudando. Se esperarmos pelos outros uma grande mudança, essa mudança não vai acontecer, porque ela acontece em atos pequeninos. É na hora que eu passo na rua que vejo um pedinte e escuto aquele pedinte. Ah, eu talvez não tenha dinheiro para dar, talvez eu não tenha ali algo para dar, mas eu estou dando algo de mim àquela pessoa que poderia passar ali invisível. Eu estou escutando a dor daquela pessoa, eu estou ouvindo aquela pessoa, eu posso até estirar uma mão e dar um aperto de mão, que pode muitas vezes ser muito mais significativo do que você dar uma nota financeira ali naquele momento para aquela pessoa. E eu digo isso porque já ouvi de bocas de pessoas que fizeram esse tipo de ato e que hoje as pessoas, quando as encontram pela rua, são tão agradecidas, são tão alegres, que até a pessoa se sente bem ao passar por aquele caminho que ela faz quando encontra aquela pessoa ali que naquele dia parecia que estava lhe pedindo uma esmola, mas era uma esmola de afeto, era uma esmola de ouvido, era uma esmola simplesmente de dizer, eu estou te vendo, tu és um ser humano, tome meu aperto de mão. Então, assim, são coisas simples. O problema é que nós, seres humanos, temos mania de complicar e querermos fazer coisas grandiosas. Mas são as coisas simples que fazem a diferença, professor. Ok, e como dizia Rui Barbosa, são dos pequenos vidros que são as melhores essências. Né? Nos pequenos atos a gente encontra as grandes transformações. E eu aconselho os ouvintes também a buscar uma leitura agradável, o livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, né? Um livro importante, né? Para que a gente possa, de fato, conhecer como gerenciar as nossas emoções e fazermos as transformações necessárias para a nossa vida, para a nossa existência. E as grandes mudanças começam em cada um. Né? Tem um ditado que diz assim, se cada um varrer à frente da casa, no final do dia a rua vai estar limpa. Né? Cada um tem que cumprir o seu papel. Agradecendo ao professor Jota por participar e a você, nosso querido ouvinte, dê um like aí, se inscreva no nosso canal, tá certo? E compartilhe para que esse tema ele venha ajudar as pessoas a ressignificarem a sua vida, a sua história, a sua existência. Forte abraço a todos e até a próxima ocasião que estaremos juntos. E, mais uma vez, obrigado ao professor J. Alves de Oliveira.